Não é segredo para ninguém que quando você possui uma CNH provisória, você não pode cometer 2 infrações médias, uma grave ou ainda não poderá cometer uma infração gravíssima. E por conta disso, lá em meados de 2024, um cliente do Paraná ele entrou em contato conosco porque durante a sua permissão para dirigir, também conhecida como CNH provisória, ele cometeu uma infração gravíssima, que tinha os 7 pontos e também um valor bem alto de quase R$ 1.500. Só que o objetivo principal dele era justamente evitar o quê? A cassação dessa CNH provisória, ou seja, evitar que ele tenha todo aquele gasto novamente do tempo e dinheiro em relação a refazer uma habilitação do zero. Então vou mostrar na tela exatamente como que nós aqui da Jacob Advocacia conseguimos resolver essa situação. Como você pode observar, aqui trata-se do processo da sentença em relação a este caso, que foi lá em 2024, que rapidamente ingressamos com uma ação, porque identificamos uma grande nulidade, que eu vou mostrar para vocês agora, que talvez essa nulidade exista também no seu processo, caso você esteja passando por uma situação semelhante ou algum conhecido seu. Sobre esse processo, que é lá de Guaratuba, Paraná, nós ingressamos rapidamente com uma ação judicial, bem como com uma defesa prévia, porém obtivemos êxito em âmbito judicial em pouquíssimas semanas. Sobre essa situação, a controvérsia, conforme a juíza destaca, está centrada na rigidez ou não da notificação de autuação, ou seja, na validade ou não da notificação expedida por parte do órgão de trânsito acerca do cometimento dessa infração de trânsito, de modo a dar ciência do procedimento administrativo para a apuração de responsabilidade de imposição de multa, pontos, suspensão da CNH e identificação do condutor. Como ele possuía habilitação provisória, a suspensão da CNH não se aplica nesse caso, porque o que nós estamos falando e tratando nesse caso é sobre a cassação da PPD, da permissão para dirigir. Então, havendo a imposição da penalidade de cassação, ele perderia a sua habilitação e teria que refazer do zero como se nunca tivesse obtido uma antes. Continuando, o artigo 282 ele dispõe justamente sobre a expedição da notificação, que deverá ser ao proprietário do veículo e ao real condutor e infrator quando estamos falando de uma abordagem policial. Então, tanto o proprietário do veículo como o motorista flagrado na fiscalização deverão ser notificados, porque estamos diante de responsabilidades e vontades diferentes. A responsabilidade do proprietário do veículo diante de uma infração dessa é o pagamento do débito da multa. Esse valor aqui, R$ 1.467,35. Essa é a responsabilidade e vontade do proprietário em evitar ou pagar o débito da multa. Agora, qual que é a vontade do cliente, do motorista que entrou em contato conosco? Evitar a cassação do seu direito de dirigir. Por isso que ambos deverão ser notificados. Agora, se você está diante de uma situação que apenas o proprietário do veículo foi notificado e você, que é motorista, por exemplo, recusou o bafômetro e você nunca foi notificado, estamos diante de uma ilegalidade. A gente consegue apresentar numa ação judicial. Seguindo aqui, então o artigo 282 fala sobre as notificações e ainda a juíza ela trouxe uma resolução, que de fato é uma resolução válida, porém já revogada. Tá? Ela foi revogada em 2022. Mas ainda cabe eu trazer aqui o conceito dessa resolução, principalmente o seu artigo 4, que é o que ela cita. Então, a resolução 619 do CONTRAN, no seu artigo 4º, padroniza os procedimentos administrativos da expedição da notificação, indicando que será encaminhado pelo correio com data de defesa não inferior a 30 dias, contados da data de expedição da notificação. Então, uma informação muito relevante sobre essa questão dos 30 dias. Esse prazo, pessoal, ele é muito confundido entre os motoristas e existem muitos mitos por trás dele. O prazo dos 30 dias não é para você receber em casa dos correios a notificação para ingressar com uma defesa ou pagar o débito da multa ou transferir os pontos para quem de fato cometeu essa infração. Esse prazo dos 30 dias é o prazo que o órgão de trânsito, por exemplo, a PRF, tem para elaborar a notificação, colocar dentro de um envelope e deixar nos correios. Somente isso.
Agora, se os Correios vão pegar essa notificação e deixar na sua residência depois de 30 dias, isso não importa. E não é causa para anulação do processo ou dessa multa de trânsito que você está enfrentando problemas. Então, é muito importante nós destacarmos essa informação. E não foi essa ausência dos 30 dias responsável pela anulação dessa infração. Foi justamente por conta disso aqui que eu vou trazer agora. Se esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal, deverá ela ser realizada por edital, com prazo não inferior também a 30 dias, para apresentação da defesa. Ou seja, a importância da notificação, seja postal ou editalícia, é para que o motorista ou o proprietário consiga exercer as suas vontades. Novamente, o condutor recorrer da infração, evitar os pontos e a suspensão ou cassação, o proprietário pagar o débito ou evitar o pagamento. Então, dessa forma, para que haja o direito ao contraditório e ampla defesa, foi estabelecido precedência entre as modalidades de notificação, ou seja, existe uma hierarquia. O órgão de trânsito ele não pode se eximir da notificação postal e partir direto para a notificação por edital. Isso não pode acontecer. Primeiro, ele tem que buscar as notificações postais via correios e para que isso ocorra, tem que haver 3 tentativas de notificação postal e se não conseguirem notificá-lo, aí sim haverá notificação editalícia. E até outro ponto importante aqui, sempre mantenha os seus dados perante o Detran, o órgão de trânsito, atualizados, principalmente sobre os seus endereços, onde você reside. Porque é justamente o endereço que consta lá no sistema do Detran, seja o endereço da sua habilitação do seu veículo, é para onde o pessoal dos Correios tentarão notificá-lo. Então, sempre mantenha esse endereço atualizado, é de sua responsabilidade, conforme está previsto no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, continuando aqui, buscando primeiro a notificação pessoal por meio de remessa postal, após o esgotamento da tentativa pela via postal, e aí sim poderá ser realizada a notificação ficta por meio de edital. Então veja que existe aqui uma precedência, uma hierarquia. E no caso dos autos, não obstante estarmos diante do princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, não há informações mínimas nos autos relativas ao recebimento ou não das respectivas notificações. Basicamente, a tese envolveu esse ponto aqui. Óbvio que foi complexo chegarmos até esse ponto, até esse detalhe responsável pela anulação, porque precisamos, neste caso, cumprimos algumas diligências extrajudiciais, entramos em contato com o órgão de trânsito e através de informações documentais que a gente conseguiu, que a equipe aqui da Jacob Advocacia, no qual atuamos há mais de 10 anos somente com o direito de trânsito, nós conseguimos essas informações documentais, que foi base para a nossa tese, e assim a gente conseguiu anular esse processo. Então veja que o nosso cliente não foi notificado e o órgão de trânsito, o réu, ele não conseguiu comprovar. Tá? No caso do departamento, que é o DER do Paraná, o Departamento de Estradas de Rondagem do Estado do Paraná, não conseguiu comprovar o envio da notificação, das notificações. Não houve qualquer comprovação. Por conta disso, as penalidades impostas devem ser anuladas. E com isso a gente conseguiu salvar essa habilitação provisória desse cliente, até porque foi anulada a aplicação das penalidades relacionadas ao auto de infração, no qual o nosso cliente havia sido autuado. Veja, pessoal, a importância de você contar com o apoio de um escritório de advocacia que seja especializado no assunto, que realmente saiba o que está fazendo, que consiga defendê-lo não somente no âmbito do processo administrativo, mas principalmente na ação judicial, que é aqui na ação judicial que realmente as chances são bem elevadas, que a gente consegue evitar um processo de suspensão, um processo de cassação e que você fique sem a sua habilitação. Afinal, não foi fácil conquistar. Não é barato você procurar uma autoescola, você tem que se privar do seu tempo para que você consiga fazer as aulas teóricas, práticas, enfim. Realmente não é fácil. Então, lute pelo seu direito, procure um advogado especialista em trânsito. Se você está passando por alguma situação semelhante a essa, se você possui dúvidas, fique muito à vontade para encaminhar as suas dúvidas nos comentários desse vídeo, entrar em contato conosco diretamente pelo link que vai estar na descrição desse vídeo também. E eu peço por gentileza para que você curta, compartilhe esse vídeo com outros motoristas, porque isso me ajuda
para que outros motoristas possam ser impactados por esse conteúdo que é de extremamente utilidade. Realmente eu compartilho aqui informações verídicas, que funcionam na prática e aquilo que você pode estar utilizando para salvar o seu direito de dirigir. Eu entendo que não existe causa mais nobre do que essa, né? A gente conseguir compartilhar informações de ouro com os motoristas brasileiros, eu tenho certeza que vai garantir o sustento de muitos, porque tem muitos motoristas profissionais que me seguem aqui nas redes sociais, que agradecem por esses vídeos. Então eu peço por gentileza que você nos siga e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que estaremos impactando mais motoristas brasileiros.